Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por estarmos vivendo esse dia na Tua presença. Obrigado por aqueles Teus filhos que venceram as batalhas desse dia, Senhor, nessa temporada tão atípica, tão diferente. E agora, Senhor, no final desse dia, nós paramos mais uma vez, agora para estudar a Tua Palavra. Vem encandecer nossos corações, Senhor, com essa trajetória bíblica, com a história dos Teus apóstolos, o início da Tua igreja, os atos do Teu Espírito. Vem nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que esteja conosco acompanhando essa transmissão, que seja um tempo de crescimento, de bênção. Em nome de Jesus, traz paz ao coração de cada pai afligido, de cada mãe incomodada, cada criança, cada filho, Senhor, ainda convivendo com essa rotina nova e não se acostumando, mas que Tu trabalhes em nosso coração, nos ensinando coisas novas e que em todas as situações o Senhor está conosco. Entregamos a Ti esse tempo, Te agradecemos por ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que bom que você já está aí, Andréia, Renato, Suiane, tem gente que estava comigo agora há pouco na live com a Renata e já está aqui conosco de novo. Deus abençoe a cada um de vocês que está estudando a palavra. Mara Lúcia Martins, gente daqui, gente do outro lado da Bahia, gente de Los Angeles, gente de Orlando, gente de tudo que é lugar. Que bom, gente, que bênção a internet, não é? Que maravilha que Deus nos proporcionou. Justamente Deus, sabendo que tempos como esses viriam, Ele providenciou para que a gente tivesse essa ferramenta que nos aproxima, apesar da distância. Vamos estudar a palavra? Hoje é um capítulo mais curto, ele tem só 28 versículos. Os dois protagonistas continuam sendo Paulo e Barnabé. Não é um capítulo que fala de Pedro, mas fala da trajetória deles. Desde que eles saíram no capítulo anterior, capítulo longo, lá de Antioquia, encomendados por oração e jejum para fazerem a obra, eles saem na primeira viagem missionária. Eles vão passando por Chipre, vão contornando as cidades, ganhando discípulos, e João Marcos deixa a dupla e volta para Jerusalém. Paulo dá seu testemunho. Eles passam pela outra Antioquia, Antioquia da Psídia, e vão para os gentios e as coisas acontecem, eles são abençoados, mas, apesar dos resultados, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé foram expulsos daquele território porque levantaram perseguição contra eles. E aí eles saem, sacodem os pés, partem para Icônio, e aqui eles estão em Icônio. E é o que diz o capítulo 14, começa dizendo: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Vamos dar uma paradinha aqui, gente, já no primeiro versículo. De que modo é esse que eles falaram? Por que algumas pessoas falam e seguram a atenção dos outros e outras pessoas não conseguem isso? Diz o texto: falaram de tal modo na sinagoga judaica que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Pessoas que não se davam antes, porque creem diferentemente, vieram a crer. A Bíblia diz que quando Jesus falava, as pessoas diziam que ele falava diferente, como quem tem autoridade. Quando você conta um caso que você presenciou, as pessoas sentem propriedade no que você está falando. Quando você diz assim: eu amo Jesus porque meu Salvador. Mas quando você fala e as pessoas notam, ele honra esse Jesus como alguém que o salvou realmente. Sabe qual é a diferença? Imagina que você está numa casa pegando fogo. Aí um bombeiro vem, se queima, se machuca para entrar na casa e tirar você de lá. E você sai e diz: muito obrigado, seu bombeiro. O senhor salvou minha vida, eu vou ser eternamente grato. Outros vão mais além e dizem assim: eu quero fazer alguma coisa pelo senhor. Então eu vou lhe mandar uma oferta todo mês, que eu sei que o bombeiro não ganha tanto, eu estou vivo hoje, estou por sua causa, então eu não vou lhe esquecer, eu vou fazer algo. Mas tem aqueles que dizem assim: seu bombeiro, eu vou fazer um quarto lá em casa, eu vou levar o senhor lá para casa,
porque eu não posso me esquecer que se eu estou vivo por sua causa. Cada um manifesta gratidão de uma maneira. Quando você fala de Jesus como alguém a quem você deve a vida, você deve o seu futuro, você deve o seu presente, você fala como Paulo e Barnabé falavam, como Jesus falava, da salvação que ele veio trazer, e as pessoas compram o que você diz, se você tiver propriedade, se você vive o que você está falando. Mas, de novo, Paulo e Barnabé falando, multidão se converte, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles conseguiram mover uma outra perseguição contra Paulo e Barnabé. Então, eles demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente do Senhor e Deus dava graça para que sinais e prodígios aconteciam. Sempre que o Senhor vê que sinais, prodígios, maravilhas podem atrair a atenção do povo, o Senhor faz com que isso aconteça. Sinais aqui, gente, não significam milagres propriamente. Sinais sinais do reino de Deus. Sinais que apontam que o reino de Deus está sendo ministrado, que há algo novo acontecendo. Mas, de novo, se dividiu o povo da cidade, uns pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, eles, sabendo disso, fugiram para onde? Para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e ali anunciavam o evangelho. Eles não paravam, a missão deles era pregar o evangelho. É a nossa missão também, não esqueça disso. Nós não estamos no mundo para ganhar dinheiro, nem para fazer filhos, nem para curtir a vida. Nós fazemos isso enquanto pregamos o evangelho, esse é o nosso chamado. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado. A gente viu isso, né, ou algo parecido lá com Pedro e João, capítulo 3, chegando à Porta Formosa, lá estava o coxo. Aqui diz, agora é vez de Paulo e Barnabé. Estavam chegando e viram um homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Paulo, então, porque estava ganhando a atenção desse homem, esse homem fixou os olhos nele e vendo que Paulo, que ele possuía fé para ser curado, gritou-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. O homem saltou e andou, isso atraiu mais uma multidão. Diz que quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. E ali começou uma confusão. Diziam que Barnabé era Júpiter e que Paulo, porque falava mais, né, porque era o que, aqui diz, era o principal portador da palavra, que Paulo era Mercúrio. Havia uma adoração a esses deuses da mitologia grego-romana, e esses homens acreditavam que Paulo e Barnabé eram deuses que se humanizaram, que desceram, vieram até eles. E aí foi uma luta para Paulo e Barnabé convencerem as pessoas que já queriam fazer sacrifícios, trouxeram touros e grinaldas e queriam fazer sacrifícios a eles como se fossem divindades. Eles rasgaram a roupa, não, nós somos como vocês. E aí outra confusão, se vocês são como nós, como é que fazem esse milagre? E aí Paulo teve que aproveitar isso para pregar a palavra, e é o que Paulo faz, mas não deu jeito. Sobrevieram, porém, os judeus lá de Antioquia e de Icônio, aqueles que criaram um caso e quiseram apedrejá-lo, e vieram atrás e, apedrejando a Paulo, o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Jogaram tanta pedra nele que disseram, morreu, e o arrastaram e jogaram fora da cidade. Quando os discípulos da cidade rodearam a Paulo, ele se levantou e entrou na cidade. Aqui é outro milagre. Um homem apedrejado, e apedrejamento naquela época não era uma, duas, três pedras, não, gente. Todo mundo jogava pedra até a pessoa cair e ser coberta pelas pedras. Então eles apedrejaram muito, depois o arrastaram e disseram, já foi. E largaram Paulo, crendo que ele estava morto, pois ele se levantou quando os discípulos o rodearam, e no dia seguinte partiram dali. Ele com Barnabé foram para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, eles decidiram voltar pelo mesmo caminho para quê? Para confirmar os cristãos que eles tinham ganho para Jesus. As pessoas que tinham se convertido ao evangelho, eles queriam passar confirmando a decisão dessas pessoas. Então, tendo anunciado o evangelho em Derbe e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e para Icônio e para Antioquia. Aqui é a Antioquia da Psídia. E o que eles estavam fazendo? Fortalecendo a alma dos discípulos
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha essa palavra. Paulo, que sofreu apedrejamento, perseguição, ele volta passando nas cidades onde ele foi perseguido, faz o caminho de volta até chegar em Antioquia, de onde eles saíram encomendados com oração para a primeira viagem. Ele vem passando nas cidades, correndo o risco de ser apedrejado de novo, ser morto, mas ele queria confirmar aqueles discípulos. E a mensagem dele era essa: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa quarentena é uma tribulação para você? Pois diz o texto de Paulo que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não põe o seu foco na tribulação, põe o seu foco no reino. Nós estamos entrando no reino de Deus. E as tribulações, o mínimo que elas podem fazer é nos ajudar a sermos melhores, mais santos, mais bíblicos, mais voltados para a palavra de Deus. Assim como Paulo confirmou os crentes nas cidades por onde ele passou, essa noite, que essa live, que esse bate-papo, essa meditação, seja uma confirmação para a sua fé no Senhor. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Paulo tinha consciência que ele não era um pastor, ele não ia ficar pastoreando. Ele abriu uma igreja com a eloquência que tinha, com os dons que se manifestavam nele, com o conhecimento da palavra, e logo depois ele elegia alguém para ficar ali cuidando, e ele simplesmente fazia o monitoramento, fazia o acompanhamento daquele novo obreiro. Foi isso que ele fez com Barnabé. Em cada igreja, eleição de presbíteros. Presbíteros é um superintendente daquela região, daquela igreja. Depois de orar com jejuns, sempre com oração e jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles atravessam a Pisídia, dirigem-se a Panfilha, tendo anunciado a palavra em Pérgio, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, agora Antioquia original, Antioquia onde eles começaram, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, eles relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Era hora de voltar, contar os testemunhos, falar que o evangelho chegou também aos que não eram judeus, aos gentios. Isso trouxe muita alegria. E amanhã, no capítulo 15, a gente vai ler sobre o retorno deles a Jerusalém para um concílio e a controvérsia que teve com os gentios que não eram circuncidados. Há muita coisa boa acontecendo e eu oro para que você esteja conosco amanhã. Deus te abençoe, mantenha-se firme, mantenha a sua fé. Está passando um tempo de tribulação? Segura a onda, você consegue e Deus vai te manter de pé, tá bom? Deus os abençoe e tenha uma linda noite. Até amanhã, gente. Amanhã temos culto às 19h30, tá bom? Um abraço.